Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo Automotivo. Hoje nós vamos conversar sobre o Fusion Titânio AWD 2017. Essa é a reestilização da última geração do Fusion, geração lançada no final de 2012. E essa reestilização já foi lançada como modelo 2017. Houve algumas mudanças estéticas externas do carro, farol, lanternas, um piso cromado atrás, rodas, depois nós vamos mostrar bem na parte externa. E houve algumas mudanças técnicas, algumas características, esse carro ficou ainda mais completo, ainda mais recheado. Eu sou um ex-proprietário de Fusion, dessa mesma geração, porém eu tive o modelo 2013. Vai ser bom para a gente fazer uma comparação real do que efetivamente mudou ou do que é apenas um marketing, apenas uma descrição teórica. Então vamos começar pelo motor. O motor agora tem 248 cavalos e o torque de 38 kgfm, disponíveis a 3.000 RPM. Essa mudança, essa característica me causou um pouco assim de estranheza, porque o torque máximo era disponível em mais baixas rotações, agora ele é disponível em 3.000. A gente pode pensar, então ele não vai ter a mesma esperteza, agilidade em baixas rotações na cidade. Efetivamente não senti nada de diferença. Continua tendo o mesmo comportamento de agilidade na cidade. Em termos de desempenho rodoviário, o que eu consegui sentir é que parece que esse ficou um pouco mais lento que o outro. Apesar de ter aumentado potência e torque, dá uma impressão bem sutil de que ficou um pouco mais lento. O que essa reestilização ganhou? Traz a mais do que os anos anteriores. Primeiro eu queria destacar os faróis Full LED. Os faróis do Fusion sempre foram halógenos, né? Isso era um ponto fraco do carro, porque um carro de luxo, um carro de alto padrão, vinha ainda com farol halógeno. Agora é Full LED. Tem também as luzes de condução diurna, o DRL, em LED. O que ainda não traz, que poderia trazer, é o farol acompanhar a curva. Isso não tem. Ele continua com farol alto adaptativo ou assistente farol alto, mas o farol não acompanha a curva. Eu dirigi à noite, ontem à noite eu dei uma volta no carro, os faróis iluminam muito mais do que o outro. Realmente é outra coisa. Além disso, dois detalhes em termos de segurança ativa. O piloto automático adaptativo agora ele conta com a função Stop and Go, pare e anda. E além disso também ele conta com um detector de pedestres, que não tinha antes. Como é que funciona o detector de pedestres? Se tiver um pedestre próximo com risco de atropelamento, primeiro ele vai emitir o alerta de colisão, pré-carregar os freios. Se você não frear, ele vai frear sozinho para tentar reduzir o impacto desse atropelamento ou até mesmo para evitá-lo. O piloto automático adaptativo, além da função pare e anda, o que eu percebo claramente aqui é que ele evoluiu, ele está melhor, ele está mais eficiente, ele é mais suave no pare e anda da cidade, ele é mais suave, o outro às vezes dava uns trancos, umas reacelerações mais bruscas. Nitidamente esse tem um funcionamento melhor. Outro detalhe foi a mudança aqui do câmbio. Mecanicamente o câmbio é o mesmo, é um automático com conversor de torque e 6 velocidades. Porém não tem mais aquela alavanca, você mexe aqui nesse botão giratório, como os carros da Land Rover e da Jaguar têm. Eu pensei que isso aqui fosse super difícil de mexer, não gostei muito da ideia logo que vi. Mas depois, usando o carro, rapidamente a gente pega o jeito. Isso aqui é muito prático, é muito prático. No caso dos modelos anteriores, a gente colocava no modo esporte mexendo na alavanca, que basta apertar o botão aqui de esporte, quer desacionar, aperta de novo. Bem prático, bem legal, meu. Para dar ré é super fácil, só girar aqui. Eu pensei que fosse uma medida meio complicada, mas acostuma rápido, bem legal isso daqui, tá aprovado. O que notei também de diferença é que houve um trabalho aqui de suspensão.
A suspensão do Fusion, ela está ainda mais confortável, muito macia, muito suave. A gente passa por pisos irregulares, o carro se comporta muito bem. Quando a gente passa no asfalto bom, no asfalto sem irregularidades, o carro parece flutuar. Além disso, ele ganhou 1,2 centímetros de altura do solo. Isso na prática a gente sente muita diferença. Eu passei por valetas, lombadas, é difícil raspar agora. É um pouquinho de cuidado, não raspa. O modelo 2013 que eu tive, eu raspava com facilidade, mesmo tomando cuidado, não era difícil a gente raspar a frente. Agora é outra história, a gente anda mais tranquilo, sem se preocupar muito com os acidentes do asfalto. A Ford diz também que houve um trabalho de freio, que o freio está mais eficiente. Eu realmente acho que ele está mais forte, ele está mais sensível, a gente pisa, responde prontamente. E agora, uma crítica comum de ser feita ao Fusion, isso eu não testei para ver se melhorou, é a fadiga dos freios. Numa tocada mais forte em estrada de serra, que os freios superaquecem facilmente. Não testei esse detalhe, talvez tenha melhorado também. Outro item que veio a mais é o sistema Start-Stop. Ele é suave, não tão suave como o do Chevrolet Cruze, por exemplo, mas eu diria aí que está acima da média dos outros carros que já conheci com esse sistema. Tem um botãozinho aqui de desligar, né? Se não quiser que ele atue, é só apertar. Além disso, ele veio com o Park Assist segunda geração. Agora ele estaciona também em vagas perpendiculares. Eu testei como é que funciona, como é que ele se comporta estacionando em vagas perpendiculares. Funciona bem, mas para ele encaixar bem na vaga, precisa ter carros. Ele precisa ter carros para guiar. Se tiver só as faixas, né? Ontem eu parei no estacionamento que tinha um carro e do outro lado só a faixa. Ele comeu um pouco da faixa, deixou parte da roda em cima da faixa. Então não é uma coisa assim 100%. Eu particularmente acho que o Park Assist é um item dispensável. A gente usa para testar, ver como é que funciona, às vezes usa para mostrar para alguém e depois dificilmente a gente quer usar. Mais fácil a gente contar com sensores de estacionamento dianteiro, traseiro e com a câmera de ré. Veio agora com o Sync 3 da Ford, mais evoluído. Ele faz chamadas de emergência para o SAMU em caso de colisão, em caso de abertura do airbag pós-colisão ou corte do combustível pós-colisão. Ele faz uma chamada automática para o SAMU, desde que o seu celular esteja pareado com o sistema e ele usa o sinal do seu celular para discar. Ou seja, se estiver no lugar sem cobertura de celular, não vai funcionar. Bom, com essa mudança no motor, a Ford alega que houve uma melhora no consumo. Isso eu comprovei na prática. Depois que eu peguei esse carro, andei bastante em cidade, estrada, fiz trechos de reacelerações, retomadas para teste. Eu consegui uma média de 9,3 km por litro. Num trecho rodoviário, eu setei o piloto automático adaptativo em 100 km por hora. O consumo ficou em 14,4. Excelente. Realmente, com o modelo anterior que eu tive, eu não consegui essa média. Houve também nessa reestilização uma melhora do isolamento acústico, que já era ótimo, e realmente eu senti que melhorou. É incrível o isolamento acústico que esse carro traz. Eu acho que na faixa de preço não tem nenhum carro com isolamento acústico tão bom quanto esse. É impressionante. Isolamento acústico tanto de vento, ruído de rodagem, barulho do motor. Espetacular. Conforto a bordo. O Fusion é um carro perfeito para viajar, né? Viajar com conforto, com tranquilidade. Parece que a gente chega descansado. Muito bom nesse aspecto. Um detalhe bem bacana que veio nessa reestilização
é um gráfico ali no painel de instrumentos que mostra a distribuição da tração integral. Em um dado momento eu coloquei esse gráfico e estava observando. Em várias situações ela é acionada sem que a gente perceba. Realmente traz uma segurança, traz uma tocada mais firme, mais confiante. Hoje de manhã estava meio chuvoso o tempo, pista meio molhada. Eu vi que a tração integral, a tração traseira era acionada por diversas vezes, mesmo fazendo curvas devagar. E em qualquer retomada, não precisa ser uma retomada brusca, a gente vê também que a tração é distribuída para as rodas traseiras. Se tiver no molhado, então, a gente vê esse acionamento ainda com mais facilidade. O sistema de som continuou o mesmo, né? O Fusion tem um som de ótima qualidade, na categoria está na média. Eu senti também, pode ser impressão minha, uma diferença do barulho do motor. Apesar de continuar sendo EcoBoost, houve mudança de turbina, eu senti que tem um barulho um pouco diferente. A Ford diz que a turbina foi modificada para trabalhar com mais suavidade em giros altos. E nessa reutilização, o motor EcoBoost que tem agora a turbina Twin Scroll, com 2 dutos. Bom, a respeito do câmbio do Fusion, a Ford não alterou o câmbio nessa reutilização e eu acho que é uma coisa que poderia ter sido feita. É um bom câmbio, ele é confiável, não tem histórico de problemas, mas ainda é um câmbio um tanto quanto lento se a gente comparar com alguns outros que tem no mercado, principalmente em reduções. Dá de vez em quando uns trancos, ele está igualzinho, mecanicamente ele é igualzinho o câmbio do modelo abaixo de 2017, né, dessa nova geração. 2 faltas aqui que eu achei também que poderiam ter é o auto hold, tá? Embora o auto hold a gente possa criar uma situação igual se acionar o piloto automático adaptativo, já que ele tem a função stop and go. Você para no sinal, você quer tirar o pé do freio, liga o piloto automático, ele vai manter ali o carro parado sem precisar dos seus pés. E outro item que poderia ter vindo é o sistema de roda livre, que poderia deixar o carro ainda mais econômico, né? Aquele item que ele desengrena a marcha e aproveita a inércia do carro. Não veio com esse sistema, ainda assim melhorou a economia, mas poderia ter melhorado ainda mais. Uma pequena mudança que eu notei também no sistema de permanência em faixas, nos modelos anteriores, ele emitia um sinal sonoro que você estava saindo da faixa e dava uma vibrada no volante. Eu percebo que em algumas situações aqui ele chega a corrigir, ele te volta para a pista. Não faz curva, isso de forma alguma. Não dá também para garantir que ele sempre vai voltar para a faixa, mesmo em linha reta. Eu só percebi que em algumas situações ele volta, mas nitidamente é uma evolução em relação ao sistema de permanência em faixa que já existia. A ergonomia do Fusion é excelente, tem os bancos muito confortáveis, o encosto de cabeça aqui é fantástico, encosta a cabeça bem macio. É um carro que realmente se preocupa em te deixar confortável, te deixar descansado. Direção elétrica bem leve na cidade, progressiva, né? Vai ganhando peso de acordo com a velocidade. Ainda achei que numa velocidade mais alta poderia ser um pouco mais firme, mas repetindo, é um carro com a proposta de ter uma tocada suave, confortável, então condiz com a característica do carro, né? Não ter a direção tão mais pesada assim em velocidades mais altas. Agora, uma coisa que poderia ser melhorada aqui nesse carro, na direção dele, é o revestimento aqui do volante. Quando a gente está dirigindo, o nosso contato mais próximo ali do carro são as mãos no volante. Várias horas de viagem, essa mão está sempre ali.
eles poderiam aplicar aqui um couro de mais qualidade, um couro com mais requinte. Esse é um couro sintético, né, um tanto quanto áspero. Bom, mas nada que desabone o carro, né? Só uma crítica do que poderia ser um pouco melhor. Sobretudo esse carro tem uns mimos que tornam a vida do motorista, dos passageiros, bem mais confortável, né? Um mimo bem interessante que a gente só vê em carros bem mais caros, de categoria bem superior, é o resfriamento dos bancos. Num dia quente, normalmente a gente vê o quê? A gente vê o aquecimento dos bancos, mas o Brasil é um país tropical que faz muito mais calor do que frio. Bom, então você liga aqui o resfriamento do banco, tem 3 níveis diferentes e te dá um conforto bem maior aqui para dirigir em dias quentes. Tem um retrovisor eletrocrômico, tem o ar do ozônio, e esse é um ar do ozônio que a gente não precisa mexer nos dois lados para regular, como é a maioria. Por exemplo, eu quero aqui a temperatura de 21 graus dos dois lados. Eu posso mexer só aqui do lado esquerdo, do lado do motorista, que a do outro lado também acompanha. Se quiser ajustar separadamente a do outro lado, ajusta. O que normalmente a gente vê nos carros do ozônio é o seguinte: se você quer a temperatura de 21 graus dos dois lados, você tem que ajustar separadamente, do lado do motorista e do lado do passageiro. Esse aqui não, já tem a opção ali que você muda os dois simultaneamente. É só um detalhe, mas que traz praticidade. Pessoal, vamos fazer um 0 a 100 aqui, para a gente conseguir comparar aí com o que tem sido publicado. Então, pessoal, fiz uma paragem aqui, como dizem os portugueses. Fiz uma parada aqui para mostrar o visual externo do carro. A gente vê aqui as luzes de condução diurna, DRL ligado, belo visual. Deu um afinamento ali nos faróis, essa reestilização. Os faróis de milhas estão diferentes, mais alongados. A grade continua o mesmo estilo, né? Essa grade inclusive tem uma função de abertura e fechamento para melhorar a aerodinâmica e resfriamento do motor também. Em altas velocidades ela fecha para melhorar a aerodinâmica do carro. Gostei muito do visual dianteiro aqui do Fusion. Acho que ficou mais bonito que o anterior. Detalhe aqui das rodas. Quando eu vi o lançamento desse carro nas fotos, em vídeos, eu achei as rodas feias, mas vou dizer para vocês que ao vivo é outra coisa. São muito bonitas. Combinou bastante com o visual do carro, na minha opinião. E agora, a parte traseira, a gente vê que tem aquele friso cromado que vai de uma lanterna a outra. Essa parte, claro que é opinião pessoal, eu não gostei, eu prefiro do jeito que estava antes. Saída dupla de escapes, saídas verdadeiras de escape. Aproveitar que a gente está aqui na parte de trás. Porta-malas, mesma coisa, 514 litros o volume do porta-malas, igualzinho o outro. Um defeito aqui que eu acho que tinha que ser corrigido, não corrigiram, é essa tampa. Reparem que essa tampa ela fica parada nessa posição. A gente abre e a gente consegue deixar ela assim. O que acontece? Se a gente para numa rampa, num aclive e abre o porta-malas e vai pegar alguma coisa, muitas vezes essa tampa cai em cima da sua cabeça. Uma coisa tão simples de arrumar, né? Mas infelizmente deixaram. Agora eu quero mostrar para vocês aqui os faróis de LED ligados. Dá um visual bem mais bonito para o carro, sem falar que ilumina melhor do que os halógenos, né? Parabéns para a Ford aí, um ponto positivo. Bom, vamos entrar no Ford Fusion aqui. Chave presencial, a gente pode dar partida remota, aperta 2 vezes aqui, o carro liga. Qual a utilidade disso?
Um dia quente, você deixou o carro estacionado no sol, antes de entrar no carro a gente liga já com o ar-condicionado pré-ajustado para resfriar. A abertura do porta-malas aqui também, só apertar 2 vezes. E aqui é a função pânico. A chave mudou o visual também, está mais bonita que a anterior, mas a parte de trás é quase igual. Para entrar no carro, só colocar a mão aqui, ele abre. Para travar, só colocar o dedo aqui, ele trava. A gente pode abrir o carro também pelo código aqui. No caso eu não sei o código para abrir esse carro, é emprestado. Para travar basta apertar simultaneamente os 2 botões de baixo, ele trava. Para destravar, você pode digitar o código. Qual que é a utilidade disso? Às vezes você para o carro, vai na praia, por exemplo, não quer levar nada, deixa a chave dentro do carro, trava e depois abre o carro pelo código. Portas aqui, acabamento do Fusion, manteve o padrão, emborrachado aqui em cima. Aqui é um plástico duro. Aqui um material em alumínio. Forração em couro aqui. Aqui também um couro sintético. Aqui embaixo já é plástico duro. Os botões, caixa de som. Memória para os bancos de motorista. Isso é uma coisa muito útil. Melhor ainda se tiver 3 posições, mas 2 já está ótimo. Bom, falando em banco de motorista, tem a forração dos bancos em couro sintético. Excelente qualidade. Esse tem um interior claro, tem opção também de interior preto. Os ajustes aqui do banco, para frente e para trás, ajuste de inclinação do encosto, inclinação também do assento e ajuste lombar. Mostrando aqui agora o painel do Fusion, ele é todo emborrachado em toda a sua extensão, tá? Tem bons encaixes, mas não é aquele acabamento assim de um sedã premium. A gente vê em alguns locais tem algumas rebarbas, uns encaixes assim que falharam um pouco na perfeição, mas é de bom padrão. O volante aqui, como eu já comentei, deveria ter uma forração de couro melhor. Partida sem chave. Então, o painel de instrumentos do Fusion, a gente vê aqui no meio tem um velocímetro e dos lados, do lado esquerdo e do lado direito, uma tela de 4.2 polegadas de LCD. A gente manuseia essas telas por esses botões aqui no volante. Então a gente muda ali do lado direito também. Então é bem intuitivo aqui, bem fácil. O que eu quero mostrar aqui que é mais legal? Eu deixei aqui para mostrar para vocês o sistema de tração integral, né, AWD inteligente, ou seja, ele vai jogar a tração de acordo com a necessidade. E como eu citei antes, eu vi que em piso molhado ele é acionado com facilidade a tração traseira. Em retomada, mesmo retomadas suaves, ele joga a tração para traseira. Então você arranca em pisos com brita, com resto de areia, terra, o carro não patina nada porque a tração é distribuída nas 4. Ali o odômetro total, o carro tem 1.539 km agora. Então a gente vai mudando aqui. Aqui a gente vê a autonomia, conta-giros. Esse conta-giro poderia ser maior, não mudou, mesmo tamanho. E do lado do conta-giros a gente vê ali o sistema de permanência em faixas. Né, quando o carro está andando e lê as faixas, aqueles tracinhos ficam verdes. O tanque de combustível. Aqui a gente pode ver temperatura também. Ali o sistema de pressão dos pneus. Velocidade, velocímetro digital. Autonomia aqui já. Bom, viagem 1 e 2, a gente vê o consumo. Então o consumo aqui 8,9 km por litro e no outro percurso 9,6 km por litro. Bom, aqui a gente pode controlar controle de tração, ponto cego, alerta de tráfego, piloto automático adaptativo, se você quer o adaptativo ou o normal. O alerta de motorista, se você quer que ele te avise quando precisa de uma parada. Ele detecta sinais de cansaço e sugere uma parada para você tomar um café. Sistema de permanência em faixa, a gente pode
deixar aqui alerta mais assistência, ou seja, ele apita e tenta também te manter na faixa. Se você quer apenas assistência ou apenas alerta. E a intensidade também é sensibilidade alta, normal e baixa. Sistema de alerta de colisão, a sensibilidade você regula, alta sensibilidade, normal, vou deixar aqui no normal. E aqui ele está mostrando também que ele pode frear ativamente. Se você não acionar o freio, ele vai frear para você, para evitar uma colisão, mas você pode desacionar também. Claro que vamos deixar acionado, que é mais segurança. Do lado direito, a gente pode deixar o telefone que está pareado, o navegador ali, GPS também, a direção que você colocou. Se você tiver acionado o GPS, ele pode colocar a direção ali para você também, além de colocar na tela central. E aqui mostrando a rádio que está sintonizada. Se tem um celular pareado, ele vai mostrar a faixa que está tocando. São os detalhes aqui que eu não comentei. Tem aletas no volante, né? As borboletas facilitam bastante a condução do motorista. Elas só poderiam ser maiores, são pequenas. Aqui é o botão da gente acionar e desacionar o assistente de permanência em faixa. Só apertar aqui, liga e desliga. Tem sensor de chuva que a gente ajusta a sensibilidade. Aqui a gente controla a iluminação do painel. E aqui o botão dos faróis. Pode deixar no modo automático, desligado. E aqui o farol de neblina. Retrovisor eletricamente rebatível. Basta a gente apertar aqui. Ele recolhe, aperta de novo, ele abre. Infelizmente ele não recolhe automaticamente com o travamento das portas. Aqui a tela central. Essa tela tem 8 polegadas. Com o sistema Sync 3. A Ford diz que evoluiu bastante. Eu vou dizer que o touch está melhor, mas não é tanta coisa assim não. O outro era um pouco menos sensível, né? Mudança bem-vinda, né? Mas assim, também não é igual um touch de um smartphone top de linha. Melhorou, mas pode ser ainda melhor. O que mudou aqui também foram esses botões de controle do ar-condicionado, aquecimento e resfriamento do banco, desembaçador. Esses botões aqui eram digitais, que visualmente, na minha opinião, são mais bonitos, mais agradáveis, mas eles falhavam às vezes, eles eram meio chatos de manusear. Esse aqui ficou mais funcional, porém visualmente o aspecto piora para mim. Mas aqui embaixo a entrada USB, carregador 12 volts, aqui um porta-carteira, porta-celular, isso não tinha. A mudança aqui do câmbio, tirando a alavanca e colocando o botão giratório, abriu bastante espaço. Um porta-copos, freio de estacionamento elétrico que já tinha, botão de ativar e desativar o start-stop, ativar e desativar o sensor de estacionamento e aqui o assistente de estacionamento. Segunda geração, tanto para vagas horizontais e perpendiculares. Apoio de braço, grande, não chega para frente nem para trás, mas ele é bem grande. Aqui o porta-objetos, tem essa tampinha aqui que antes não tinha, bem espaçoso, tem outra entrada USB ali e outra tomada de 12 volts. Porta-luvas, não tem revestimento interno nem resfriamento, mas tem 2 andares aqui para você dividir objetos, uma redinha para guardar alguma coisa. Plástico duro aqui, que não é macio, não é emborrachado. Só um detalhe aqui do banco do passageiros, tem ajustes elétricos, lombar, igual do motorista, a única diferença é que não tem memória. Espaço aqui no banco de trás excelente. Eu posicionei um banco para motorista de mais ou menos 1,70 m. Eu estou em 90, estou com a perna bem confortável aqui, né? Posso viajar tranquilamente. Porém o espaço para a cabeça não é dos melhores. A gente vê que minha cabeça está quase encostando aqui. Em virtude do próprio design do Fusion, né? Um estilo coupé, então ele tem esse caimento ali na parte de trás e acaba atrapalhando um pouco o espaço para a cabeça. A gente vê aqui saída de ar-condicionado traseira, tomada de 110 volts e outra tomada de 12 volts. Aqui o apoio de braço para os passageiros do banco de trás, porta-copos.
apoio de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes também. Então, um carro com visual interno bem luxuoso, bem aconchegante, confortável. É realmente um sedã de luxo. Então, pessoal, esse foi o Fusion 2017, versão Titanium AWD, topo de linha. Um balanço que eu faço sobre esse carro. Não é à toa que ele é o sedã grande mais vendido disparado. Realmente o custo-benefício dele na categoria é imbatível. É um sedã muito confortável, né? O que a gente pode encontrar de mais confortável aí no nosso mercado. Um carro que te trata muito bem, suspensão muito macia. Anda bem também, se comporta bem também em pisos ruins, apesar de ser baixo, né? Ainda assim, ganhando um pouco de altura, ainda assim ele é baixo. Eu andei em estrada de terra, comportamento bem tranquilo, a tração integral ajuda. É claro que se não tomar cuidado ele vai raspar em algumas situações, né? Mas está bem mais difícil de raspar do que a versão antiga. É um carro muito completo em segurança ativa e passiva. Tem 8 airbags, né? Detalhe que eu não falei. Tem airbag de joelho para o motorista e para o passageiro. É um carro que vai muito bem nos testes de colisão. No último IHS, por exemplo, que é o Instituto Americano que mede segurança, ele ganhou a classificação TSP, né? A melhor possível seria TSP+, que é o Top Safety Peak Plus. Só não ganhou essa por um detalhe: os faróis. O Fusion não ganhou nota máxima na avaliação dos faróis, que foi um item que incluíram na última avaliação. Então, só por esse detalhe. Por quê? Os faróis não acompanham a curva e não iluminam bem algumas situações, apesar de ser de LED. Mas o teste deles é bem rigoroso. Fora isso, é muito bem classificado em todos os outros testes. Além da segurança, muitos mimos, né? Trata muito bem o motorista, a gente fica muito bem confortável aqui, espaço. Carro bastante silencioso, melhorou ainda mais o silêncio de rodagem. Então é impressionante. Para a proposta dele de ser um sedã grande, sedã familiar, que tem o intuito de levar o motorista, levar a família com conforto, ele é nota 10, não tenho o que reclamar. Então ele ficou um carro ainda melhor, ainda mais completo do que os modelos anteriores com essa reestilização. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado da avaliação do Fusion reestilizado. Agradeço a Ford Dimas de Florianópolis por ter nos concedido o carro para esse teste. Se você ainda não andou no Fusion e tem interesse pelo carro, vá fazer um test drive. Vocês vão gostar bastante, não tenho dúvidas disso. Se gostaram do vídeo, dê um like, inscrevam-se no canal. E até a próxima com mais um Papo Automotivo. Agora eu vou curtir uma estrada aqui a bordo dessa nave espacial. Um abraço.